que o Friedrich Nietzsche, filósofo alemão, quando ele declarou Deus está morto, e aí existe uma grande, vamos dizer assim, mal entendido no que ele falou, e inclusive nós cristãos, às vezes a gente olha para a frase, e como a frase parece que vai nos ofender, a gente já acha isso que é um absurdo, e acha que é tudo capeta, e joga para lá, e a gente não, só que a gente não entende o que ele falou. O que o Nietzsche falou? E o Nietzsche, ele é bem dessa época aqui, tá? 1850 a 1900, é a época que ele está, que é essa transição aqui. O Nietzsche, ele faz uma avaliação da sociedade, das mudanças da sociedade, e ele percebe que Deus não era mais necessário para a sociedade funcionar. Que se antes todo mundo precisava da igreja, do papa, do padre, do pastor, no caso dele que era filho de pastor, que as pessoas só faziam as coisas depois de ter a bênção da igreja falar se podia, se não podia, como que poderia acontecer. Se era assim que as coisas funcionavam antes, a era moderna, ela não necessitava mais da bênção de Deus, da igreja, do padre, do pastor, para tomar suas decisões e avançar. Então, uma vez que as pessoas não precisavam mais de Deus, naturalmente elas estavam se desligando de Deus. E como para Nietzsche, Deus era uma construção social dentro de uma necessidade que existiu no passado, mas que não existia no presente mais, então essa construção social, ela cairia em desuso, ela não seria necessária mais. Então ele faz essa afirmação não no sentido de que ele é contra Deus, embora ele nem acreditava em Deus. Ele faz essa afirmação no sentido de que ele olha para a sociedade e ele fala assim: a sociedade não precisa mais de Deus porque ela já não usa mais Deus. As instituições, por exemplo, a monarquia absolutista, que era o principal regime de governo da Idade Média, dizia que o rei tinha autoridade de Deus para governar, certo? Então, quem nomeava o rei ou quem ungia o rei era um bispo, era o papa, para mostrar para o povo, olha, Deus está dando autoridade para esse cara aqui, e o povo, então, não podia desobedecer o rei por causa de Deus. Tá? Na era moderna, que a gente tem a democracia, que você não tem mais monarquias absolutas, você não precisa que a igreja abençoe o processo de decisão. Porque quem está tomando a decisão de quem vai ser o próximo governante é o povo. Então o povo ele vai obedecer aquele sujeito eleito simplesmente pelo fato de que eles escolheram aquela pessoa e eles vão obedecer aquele sujeito eleito por um tempo, por um prazo de 4 anos, 8 anos, enfim. E quando aquele sujeito eleito não atender às necessidades deles mais, eles vão descartar aquele sujeito e eles vão colocar outro sujeito lá. Então, ou seja, para existir governo na Idade Média, você precisava de Deus para legitimar o rei. Para existir governo na era moderna, você não precisa de Deus. Porque quem legitima o governo é o povo com as suas decisões. Então, o que Nietzsche está fazendo aqui? Ele está falando assim: eu precisava de Deus aqui, mas eu não preciso de Deus aqui. Se eu tiro Deus daqui, a monarquia cai e vira uma anarquia, e as pessoas se revoltam e quebra tudo, e a sociedade não se desenvolve bem mais, e morre um monte de gente. Então, Deus é necessário para manter a ordem aqui, mas agora nós temos um sistema que Deus não é necessário para manter mais. Então, Deus está morto. A sociedade não vai lançar mão de Deus mais para fazer nada, porque ela não precisa mais de Deus. Quando o Nietzsche ele fala sobre isso, ele escreve como se fosse uma parábola, e ele diz que apareceu um sujeito doido numa cidade lá,
com uma lanterna na mão e começou a gritar na praça para as pessoas e foi falando para as pessoas: Deus está morto, Deus está morto, Deus morreu, mataram Deus e não sei o quê. E aí as pessoas, elas se assustam com aquilo ali, isso no século XIX, tá? Nós estamos falando de quase 150 anos atrás. E as pessoas assustam com aquilo ali e falam assim: você está louco, né? Como assim Deus está morto? Deus está morto? Deus não está morto não, Deus está vivo. Falei com ele hoje, né? Igual o filmezinho lá. Eu fui na igreja e não sei o que. Mas como você está falando isso? Aí o cara da parábola, e aí ele olha e aí ele fala assim: eu caí no tempo errado. Na verdade, o raio já caiu, mas o trovão só vai ser sentido daqui a alguns anos. O que o Nietzsche estava falando com isso? Que o que foi desenvolvido na Renascença, nas revoluções e no início da Idade Moderna, as ideias, as concepções, as filosofias, a teologia liberal, que ele já era parte daquilo, tinha vivido aquilo ali, tudo isso que foi desenvolvido aqui foi o raio que matou Deus. Só que o trovão só é escutado um pouco depois do raio. Então ele dizia: já aconteceu, não tem volta mais, só que a gente só vai saber isso daqui a alguns anos. E de fato, na Europa, a presença de Deus, pelo menos, se extinguiu quase que completamente. Os países europeus hoje, praticamente, o evangelho sumiu daqueles países.